Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse tapete de crochê. Gente, olha que lindo ficou esse modelo. Esse tapete é o tapete sucesso de vendas retangular. Já tem a videoaula aqui no canal desse modelo oval, já tem a videoaula da passadeira, do jogo de banheiro, tanto tem ele sem square e tem o jogo de cozinha também com os square, gente. E agora eu trouxe para vocês a versão retangular. Eu amei essa combinação, amei esse modelo, eu espero que vocês gostem. Essa minha peça, ela ficou com a medida de 71 de comprimento por 48 de largura na minha tensão de ponto. E eu utilizei 359 gramas de barbante para fazer essa lindeza. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem dessa aula. Os links das minhas redes sociais estão aqui abaixo na descrição do vídeo. Estou sempre compartilhando lá combinações, né, e modelos lindos com vocês lá nas redes sociais. Vamos agora à lista de materiais. Bom, gente, para fazer a minha peça, eu vou utilizar o fio número 6 na cor branca e na cor verde bandeira. Você pode utilizar as cores da sua preferência. Para trabalhar com o fio número 6, eu vou utilizar agulha para crochê 3,5 milímetros. Se o seu ponto for um ponto muito apertado, você pode utilizar agulha 4 milímetros. Se você tem um ponto mais folgado, você pode utilizar agulha 3 milímetros para regular a sua tensão de pontos. Então, eu vou começar trabalhando aqui com o meu fio na cor verde bandeira para fazer toda a base da minha peça. Peguei aqui o meu fio, vou vir aqui, ó, e vou fazer a minha primeira laçadinha. Então, eu dou a volta e faço a minha primeira laçadinha. Agora, eu puxo aqui, ó, para regular. Essa laçadinha, ela não vai contar como uma correntinha. Agora, eu subo 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um total de 48 correntinhas. Fiz aqui, gente, ó, as minhas 48 correntinhas. Isabela, eu quero fazer a minha peça mais larga. Você vai fazer, gente, aqui na base, você vai aumentar de 12 em 12 correntes. Então, a partir das 48, você aumenta de 12 em 12. Se você quiser diminuir, a partir dessas 48, você vai diminuir de 12 em 12 correntinhas. Então, fiz aqui as minhas 48 correntes, vou laçar. Agora, eu venho aqui, ó, conto 1, 2, 3, e no quarto ponto de base, eu vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo, um ponto alto. Eu vou fazer agora, ó, contando com essas correntinhas, eu vou fazer um total de 10 pontos altos. Então, eu fiz 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ó, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Fiz os meus 10 pontos altos, agora eu faço duas correntinhas, vou laçar, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Laço no próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer agora um total de 10 pontos altos novamente. Fiz dois, ó, vou completar aqui os meus 10 pontos altos. Bom, gente, fiz aqui o meu grupinho, ó, de 10 pontos altos novamente. Agora, eu faço duas correntes. Vou laçar, pulo 1, 2 e no terceiro ponto, eu vou repetir agora o meu grupinho de 10 pontos altos. Então, eu vou fazendo essa repetição até chegar no final. A gente faz 10 pontos altos, duas correntes, pula 2 pontos de base e vai fazendo grupinhos de 10 pontos altos até chegar no final.
Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, os meus grupinhos. Então, a gente ficou agora com um total de 1, 2, 3, 4 grupinhos de 10 pontos altos, separados por 2 correntes. Vou virar o meu trabalho. Vou subir 1, 2 correntinhas apenas. Quando eu tô trabalhando com pontos altos, eu gosto de subir 2 correntes, porque eu acho que o tapete, ele fica mais retinho. Mas, se você achar necessário, você sobe 3 correntinhas normalmente, para dar altura de um ponto alto. Então, eu sempre faço assim, com 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, venho aqui, ó, no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer aqui um total de um ponto alto para cada pontinho desse de base. Então, eu vou ficar novamente com um grupinho de 10 pontos altos, ó. Vou fazer com vocês aqui até chegar no finalzinho desses pontos altos, ficando com um grupinho de 10 pontos. Seguindo a mesma repetição, ó. Fiquei aqui com os meus 10 pontos altos. Aqui, nesse intervalo de 2 correntes, eu vou manter as 2 correntes, ó. Então, eu faço 2 correntinhas, vou laçar, vou pular esse intervalo, venho aqui em cima desse ponto alto e faço um ponto alto. Vou seguir fazendo agora um ponto alto para cada ponto de base e nos intervalos de 2 correntes, a gente continua fazendo as 2 correntes. Então, a gente vai continuar até chegar no final, seguindo essa mesma repetição. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, e nos intervalos de 2 correntes, eu mantive as 2 correntinhas. Chegando aqui no final, eu vou laçar, ó, venho nesse ponto, faço um ponto alto. Agora, laço, e aqui naquelas correntinhas, ó, eu venho aqui bem em cima dessas correntinhas e faço um ponto alto novamente. A gente não pode esquecer de trabalhar essas correntinhas aqui, senão vai dar erro. Então, vocês confiram aí a peça de vocês. A gente vai ficar com 4 grupinhos de 10 pontos altos. Vou virar minha peça novamente. Se você não quiser fazer as 2 correntes, igual eu faço, você pode vir aqui, ó, faz um ponto baixo e sobe 2 correntinhas, para ficar com um total de 3. Vem aqui, um ponto alto, ó. Vai fazendo um ponto alto para cada pontinho de base. Eu prefiro fazer dessa forma aqui, gente, ó. Fazer as 2 correntinhas. Eu tô dando essas opções porque aí vai de acordo com a sua preferência. Eu subo 2 correntinhas, laço, venho aqui e vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Agora, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente vinha fazendo, ó, nessas carreiras anteriores. Então, aqui, eu vou ficar novamente com um grupinho de 10 pontos altos. Quando chegar no intervalo de 2 correntes, a gente vai repetir as 2 correntinhas, ó. Então, eu vou seguir fazendo aqui essa minha repetição até chegar no final, ficando novamente com 4 grupinhos de 10 pontos altos. Se você estiver fazendo mais largo, como eu expliquei para vocês, vocês vão ter mais grupinhos, né? Quando a gente tá fazendo essa base, gente, ó, fiz aqui o meu grupinho de 10 pontos altos. 2 correntes, laço, e aqui eu sigo fazendo os meus grupinhos de 10 pontos altos até chegar no final. Deixa eu dar uma dica aqui para vocês. Quando a gente tá fazendo aqui essa base, a gente acha que a peça vai ficar bem estreita, né? Porque aqui é só a base, gente. Quando a gente vier fazendo as carreiras em volta da peça, que ela vai ficar com o tamanho que eu passei para vocês aí no começo do vídeo, que fica um tamanho ideal. Mas, como eu expliquei, se você quer fazer maior, né, você vai aumentando de 12 em 12 correntes iniciais, para ter mais grupinhos como esse. Eu fiz aqui com os 4 grupinhos de 10 pontos, você pode fazer com 5 ou com 6, vai aí da sua preferência.
Então, eu vou seguir fazendo essa repetição até chegar aqui no final e volto pra gente dar sequência. Chegando aqui no final, gente, ó, eu venho aqui em cima desse último ponto. A gente não pode esquecer de trabalhar em cima dele, pra nossa peça não ficar torta e faltando pontos, ó. Faço um ponto alto. Então, novamente, fiquei com 4 grupinhos de 10 pontos altos. Concluí aqui o meu primeiro desenho. Agora, eu vou virar o meu trabalho novamente. Ó. Vou subir 3 correntinhas agora. 2, 3, que vai dar a altura de um ponto alto. E vou fazer mais 2 correntes, que será de separação. Vou laçar. Agora, eu pulo 1, 2 e no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Faço 2 correntinhas. A gente tá fazendo agora a carreira, ó, de pontos vazados, que é o nosso ponto tela. Laço, pulo 1, 2 e no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. 2 correntinhas, vou laçar, pulo 1, 2 e no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. Então, aqui, gente, ó, em cima desse grupinho de 10 pontos altos, a gente ficou com 3 pontos, com 3 grupinhos, né? De ponto tela, ó, ficou com 3 intervalos aqui, que foram de 2 correntes. Agora, eu faço 2 correntes novamente, vou laçar, pulo essas 2 correntinhas, ó, venho em cima desse ponto e faço um ponto alto. 2 correntes, laço, pulo 1, 2 e no terceiro ponto, um ponto alto. 2 correntes, laço, pulo 1, 2 e no terceiro, um ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo essa mesma repetição até chegar no final. Fui fazendo aqui, gente, o meu ponto tela. E quando chegou aqui no final, eu fiz um ponto alto, ó, em cima desse último ponto. Aqui, eu fiquei com um total, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 grupinhos, né, de ponto tela. Fiquei com 15 grupinhos Fiquei com 15 intervalos aqui de 2 correntinhas, para vocês irem conferindo a peça de vocês. Viro o meu trabalho novamente. Agora, eu vou começar a fazer mais uma carreira de desenho como esse. Então, agora, ó, eu faço 2 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, vou laçar, venho nesse intervalo de 2 correntes e vou fazer 2 pontos altos, ó. 1 e 2. Laço, agora, em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. Ficando assim. Laço, no intervalo de 2 correntes, eu faço 2 pontos altos. Em cima desse ponto alto, eu repito um ponto alto. Novamente, no intervalo de 2 correntes, a gente faz 2 pontos altos. Em cima desse ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, agora, gente, vocês vão observar que a gente fez a mesma repetição que a gente fez aqui. A gente ficou aqui com um total de 10 pontos altos, contando aqui com as correntinhas que a gente fez para dar a altura de um ponto. Ó, agora, esse intervalo aqui a gente não vai trabalhar. Os intervalos entre um grupinho e outro, gente, ó, esses intervalos de 2 correntes, entre um grupinho de 10 pontos e outro, a gente não trabalha. Ó, então, eu faço 2 correntes, laço meu fio, venho agora em cima desse ponto alto, então, eu pulei esse intervalo, que é entre um grupinho e outro, faço um ponto alto. Laço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço, ó, e aqui no intervalo de 2 correntes, mais um ponto alto. Em cima do ponto alto, um ponto alto. Vou seguir fazendo essa repetição até chegar no final. Deixa eu ajeitar aqui minha peça. Ela vai ficando bem retinha. Ó. Então, aqui, gente, a gente vai continuar fazendo os grupinhos de 10 pontos altos e separados por 2 correntes, ó, como a gente vinha fazendo nas carreiras anteriores.
Então, eu vou seguir fazendo essa sequência até chegar no final. Fui chegando aqui no final, fui fazendo, ó, os meus pontos altos, laço. Cheguei aqui no final, eu conto uma, duas, e aqui na terceira correntinha que eu fiz, eu vou fazer um ponto alto aqui em cima, ó. Ficou assim. Então, observem que aqui, ó, já começamos a formar o outro desenho, gente. A gente já ficou com grupo... Desculpa, gente, eu bati aqui. A gente já ficou com grupinhos, ó, de 10 pontos altos, igual a gente tava fazendo aqui. Viro o meu trabalho, virei a minha peça, vou vir aqui, subo 2 correntes, laço o meu fio e em cima desse ponto alto eu vou fazer um ponto alto. Laço e vou seguir fazendo agora, gente, um ponto alto para cada ponto de base até ter o total de 10 pontos altos, para formar aqui mais um grupinho de 10 pontos. Formei o meu grupinho de 10 pontos altos. Quando chegar aqui no intervalo de 2 correntes, eu vou repetir as minhas 2 correntes, porque essa divisão ela vai permanecer até chegar no final. Então, faço as 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntes e sigo fazendo assim. Vou concluir aqui toda essa minha volta e vou fazer a próxima carreira com a mesma repetição. Por quê? Cada desenho a gente precisa ter 3 carreiras de ponto alto, ó. Então, aqui eu fiz uma, duas, vou concluir aqui toda essa carreira e vou fazer mais uma e volto pra gente dar sequência. Então, gente, ó, concluí aqui, fiz a mesma repetição. Então, eu fiquei com 4 grupinhos novamente de 10 pontos altos separados por 2 correntes. Vocês vão observar aqui, ó, o que eu tava falando pra vocês, que aqui a gente vai permanecer fazendo esses intervalos de 2 correntes, que é para ir formando os nossos desenhos. Então, sempre vai permanecer aqui as nossas 2 correntinhas. Fiz aqui as 3 carreiras com ponto alto. Então, aqui eu já formei um outro desenho. Para fazer a divisão entre esse desenho e o próximo, a gente faz uma carreira de ponto tela. Então, eu vou virar aqui a minha peça. Subo uma, duas, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto, e mais 2 que será de separação. Vou laçar, pulo 1, 2, e no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. 2 correntes, laço, pulo 1, 2, e no terceiro ponto, eu faço um ponto alto. 2 correntes, vou laçar, e aqui, no terceiro ponto, um ponto alto. 2 correntes, laço, pulo essas 2 correntes, venho em cima desse ponto alto e vou fazendo essa repetição por toda a minha volta. Então, agora, gente, ó, vocês vão observar que a gente vai seguir fazendo carreiras de repetição. Essa carreira que a gente tá fazendo, ela é exatamente igual a essa aqui, ó, de ponto tela. Porque, como eu falei pra vocês, o que vai fazer a divisão dos nossos desenhos são justamente esses pontos tela, ó, tanto aqui quanto aqui. Então, eu fiz aqui 2 desenhos. Sempre entre um desenho e outro, cada desenho tem 3 carreiras de ponto alto e sempre entre um desenho e outro a gente faz uma carreira de ponto tela. Então, gente, para fazer o meu tapete, eu vou fazer 9 desenhos como esse. Então, eu fiz aqui 1, 2, vou fazer até ter um total de 9 desenhos. Cada desenho desse, a gente tem 3 carreiras de ponto alto, né? 3 carreiras de 10 pontos altos para cada desenho, sempre separados por 2 correntes. Então, eu vou continuar fazendo aqui até ter um total de 9 desenhos e volto para a gente dar sequência. Se você quiser fazer ainda maior, você pode fazer com 10, com 11, com o tamanho que você preferir. Bom, gente, finalizei aqui, ó, os meus 9 desenhos. Vou conferir aqui com vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu fiquei com 9 desenhos aqui do meu ponto. E sempre entre cada desenho, entre cada grupinho desse, ó,
de 10 pontos altos, né? Que a gente fez entre cada 3 carreiras de 10 pontos altos, a gente fez uma carreira de ponto tela. Fui fazendo até chegar no final. E aqui eu fiquei com um total, gente, Fiquei com um total de 35 carreiras. Se você contar aí, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, você for contando assim, a gente tem um total de 35 carreiras. Eu gosto de contar aqui, ó, cada desenho, porque eu acho que fica mais fácil. Então, fiz aqui os meus 9 desenhos do ponto. Chegando aqui no final, ó. Chegando aqui no final, gente, fiz o meu último ponto alto. Eu vou baixar aqui agora a câmera. Fiz aqui o meu último ponto alto. Agora, eu vou subir uma, duas, 3 correntinhas. Subi aqui as minhas 3 correntinhas, vou laçar, vou vir aqui nesse mesmo ponto, ó, pego essas 2 laçadinhas e vou fazer mais 2 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, a gente fica com um total aqui de 3 pontos altos, ó. 2 correntes, vou laçar, venho aqui pegando essas 2 laçadinhas novamente e faço mais 3 pontos altos, para formar aqui um leque, gente, de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Então, eu venho aqui e faço mais um ponto alto. Fiquei aqui com o meu leque. Agora, eu faço 2 correntes de separação, laço meu fio, eu vou pular esse primeiro espacinho aqui, ó, essa primeira carreira de ponto alto deitado, eu vou pular, vou vir aqui, ó, nessa carreira do meio, daquele nosso grupinho, vou vir aqui e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos agora, ó. 2... e 3. Fiz aqui um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço, agora eu pulo essa carreira, ó, de ponto alto deitado, venho aqui nessa carreira de ponto tela e faço um grupinho de 3 pontos altos novamente, ó. 2 e 3. 2 correntinhas, laço, pulo essa carreira, venho aqui na do meio e vou seguir fazendo essa mesma repetição até chegar no final. Então, a gente vai fazendo grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Bom, gente, segui fazendo aqui, ó, os meus grupinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui no final, eu fiz as minhas 2 correntinhas, tá desfocando, pronto. Vou laçar e aqui, nesse ponto, ó, que foi o primeiro pontinho que a gente fez, eu vou fazer o meu leque, igual eu fiz ali do outro lado. Então, aqui, eu vou fazer 3 pontos altos. A gente tá trabalhando aqui, ó, o cantinho da nossa peça. Em cada cantinho da peça, gente, a gente vai ficar com um leque. Então, a gente vai ter 4 leques no total. 2 correntes, vou laçar, venho aqui no mesmo ponto e faço mais 3 pontos altos. Ficou assim. Então, aqui na minha lateral, ó, se você estiver fazendo aí em outros tamanhos, eu fiquei com a quantidade de grupinhos de 3 pontos altos ímpar para dar certo na hora do bico. Então, tanto aqui nessa lateral maior, quanto aqui, ó, nessa parte de cima, a gente vai ficar com uma quantidade de grupinhos de pontos altos que seja ímpar para dar certo. Faço agora 2 correntinhas, vou laçar, eu vou pular esse ponto aqui, gente, ó. Vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Laço, venho no próximo, faço um ponto alto. Laço novamente, ó, venho no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui eu formei um grupinho de 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação, laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto eu vou fazer um ponto alto.
laço, venho no próximo, um ponto alto. E no próximo eu repito mais um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, laço, vou pular essas 2 correntes, venho aqui, ó, no próximo ponto, um ponto alto. Laço, venho aqui, no ponto seguinte, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Eu vou fazendo aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos até chegar nesse intervalo aqui de 2 correntes, ó, do meio. Então, tem 2 grupinhos para esse lado, 2 para esse. Quando chegar aqui nesse intervalo de 2 correntes, eu volto com vocês. Aqui, gente, ó, cheguei no meu intervalo de 2 correntes, aqui bem no meio. Vou vir aqui, ó, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu pulo 1, 2, venho aqui nessa correntinha, que é o terceiro ponto, e vou fazer um ponto alto aqui, ó. Vou laçar, e aqui nessa próxima correntinha, eu só vou fazer, gente, essa diferença nesse grupinho, ó. Vou fazer aqui novamente, um ponto alto, vou laçar, e aqui nessa próxima correntinha, eu vou fazer 2 pontos altos nesse mesmo pontinho de base. Por quê? Porque eu tenho que ficar aqui com a quantidade de grupinhos que seja ímpar, como eu falei para vocês. Por isso, eu fiz essa diferença aqui. Agora, eu faço 2 correntes e sigo trabalhando, ó, pulo 1, 2 e no terceiro ponto, um ponto alto. Então, eu vou seguir trabalhando aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, até chegar no final. A única diferença é nesse ponto aqui, ó, nesse grupinho do meio. Bom, gente, finalizei aqui os meus grupinhos, ó, de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. E aqui eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos de 3 pontos altos, que é um total de grupinhos ímpar, como eu falei para vocês. Chegando aqui no final, ó, fiz as minhas 2 correntes, vou laçar, vou pular esse ponto, venho aqui no próximo, ó, que são aquelas correntinhas, e aqui eu vou fazer o meu leque, igual eu vinha fazendo ali nos ladinhos, nos cantinhos, né, da minha peça. Então, aqui eu faço 3 pontos altos, trabalhando nesse mesmo ponto, 2 correntes, venho no mesmo pontinho e faço 3 pontos altos. 2 e 3. 2 correntes, vou laçar, pulo essa carreira aqui, ó, de ponto alto deitado, venho nessa do meio e vou fazer a mesma repetição que eu fiz ali do outro lado. Então, vou fazer aqui grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes, ó. Vai ficando assim a minha peça. Então, eu vou seguir fazendo assim até chegar no final. Tudo que a gente fez aqui desse lado, a gente repete aqui, ó, desse lado. Tudo que a gente fez aqui na parte de cima, a gente vai repetir ali na parte de baixo, que é a parte menor também. Eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a minha volta. Lembrando, gente, ó, que nessa lateral aqui, a gente ficou com um total de grupinhos ímpar também. Fiquei com 17 grupinhos de 3 pontos altos. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntes. Vou vir aqui, ó, sobrou o meu ponto, venho, conto 1, 2 e na terceira correntinha aqui que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou laçar, vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Prendi com um ponto baixíssimo, agora eu vou levar esse fio até chegar no intervalo de 2 correntinhas, ó. Vou trazer ele até chegar aqui. Agora, eu vou laçar e eu cortei o meu fio. Eu trago ele aqui para dentro do leque, gente, para ficar mais fácil a hora do arremate. Então, ó, a minha peça, ela tá ficando assim. Cheguei aqui dentro desse leque, eu vou pegar agora o meu fio na cor branca. Se você não quer mudar de cor, você pode continuar trabalhando aí com o fio na cor verde ou na cor de sua preferência. Então, vou pegar aqui o meu fio na cor branca, vou vir bem aqui dentro desse leque e vou prender esse meu fio na cor branca fazendo uma laçadinha, ó.
Fiz aqui uma laçadinha. Agora, eu faço 2 e 3. Fiz aqui 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar, venho aqui no mesmo intervalo e vou fazer mais 2 pontos altos. Contando com essas 3 correntes, a gente fica com um total aí de 3 pontos. A gente vai repetir agora leque sobre leque. 2 correntes, vou laçar, venho aqui no mesmo intervalo e vou fazer mais 3 pontos altos. 2 e 3. Então, aqui, ó, eu fiquei com leque sobre leque. Aqui eu tô trabalhando a lateral da minha peça. Então, em cada lateral, a gente vai fazer essa mesma repetição. Aqui, observem que os 2 fios, eles ficaram juntos. Então, para arrematar, gente, esses fios, eu dou 2 nozinhos. Por isso que eu gosto de deixar eles juntos, porque fica mais fácil na hora do arremate. Agora, eu vou fazer 2 correntes, vou laçar. Vou vir aqui, ó, nesse intervalo de 2 correntinhas e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, ó. 2 e 3. 2 correntes, vou laçar e agora em cada intervalo de 2 correntinhas, eu vou fazer grupinhos de 3 pontos altos. Vai ficando assim. Então, aqui, gente, eu levantei aqui a câmera para vocês verem melhor. Em cada intervalo de 2 correntes aqui, ó, tanto essa parte maior da lateral, quanto essa parte aqui, ó, menor, em cada intervalo desse de 2 correntes, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos. Chegando na parte que tem os leques, dentro do leque, a gente vai repetir leque sobre leque, da mesma forma que fizemos aqui, ó. Então, eu vou finalizar toda essa minha volta com a cor branca. Bom, gente, chegando aqui no final, fiz as minhas 2 correntes, ó. Vou vir aqui, conto 1, 2 e na terceira correntinha, eu vou prender esse fio aqui com um ponto baixíssimo, novamente, ó. Na terceira correntinha e prendo com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou levar ele, ó, caminhando com um ponto baixíssimo, até chegar no intervalo de 2 correntes para facilitar a hora do arremate. Então, eu vou laçar e vou cortar aqui esse meu fio. Então, a minha peça, ó, ela tá ficando dessa forma. Fiz leque sobre leque, em cada intervalo de 2 correntes, eu fiz um grupinho de 3 pontos altos. Vou pegar o meu fio na cor verde novamente. Vou vir aqui dentro desse leque, ó, peguei o meu fio na cor verde. Agora, eu vou vir aqui dentro desse leque e vou prender esse meu fio, ó, fazendo uma laçadinha. Subo 2 e 3. Agora, eu vou vir aqui e vou arrumar esse ponto aqui, ó, pra ele ficar bem certinho. Então, aqui, gente, eu vou fazer leque sobre leque novamente, ó. Fiz as 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos agora, ó. Vou fazer 2 correntes, vou laçar, venho no mesmo intervalo e faço mais 2 pontos altos para formar o meu leque, ó. 1, 2. No caso, fiz 3 pontos altos. Fiquei aqui com leque sobre leque. Faço 2 correntes de separação, laço o meu fio, venho agora no intervalo de 2 correntinhas e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. 2 correntes, laço, venho no próximo intervalo e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, gente, essa carreira, ela vai ser exatamente igual à carreira que a gente fez na cor branca. Em cada intervalo de 2 correntinhas, a gente vai fazer grupinhos de 3 pontos altos. Quando chegar aqui, ó, desse lado, quando
quando chegar aqui dentro desse leque, a gente vai fazer leque sobre leque. Então, nas 4 pontas, né? Nos 4 leques, a gente vai seguir fazendo leque sobre leque. E nos intervalos de 2 correntes, a gente segue fazendo grupinhos de 3 pontos altos. Então, aqui, ó, eu fiz... Então, gente, ó, eu fiz 1, 2, 3 carreiras, dando a volta em toda a minha peça. Eu vou finalizar aqui essa terceira carreira com a cor verde, seguindo essa mesma repetição que eu falei para vocês, leque sobre leque, e em cada intervalo de 2 correntes, eu faço grupinhos de 3 pontos altos. Finalizar essa carreira, eu vou cortar o meu fio e vou fazer mais uma volta na cor branca, com essa mesma repetição. Leque sobre leque, e em cada intervalo de 2 correntes, eu faço grupinhos de 3 pontos altos, para ficar com um total de 4 carreiras. Então, vou adiantar aqui minha peça e volto para a gente dar continuidade. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Fiz aquela volta com vocês na cor verde, finalizei ela. E depois eu fiz mais uma volta na cor branca, com a mesma repetição. Tá ficando assim a minha peça. Então, eu fui fazendo leque sobre leque. E nos intervalos de 2 correntes, eu fui repetindo os grupinhos de 3 pontos altos. Então, aqui, ó, a gente ficou com 1, 2, 3, 4 voltas, né? Com a mesma sequência aqui, fazendo grupinhos de 3 pontos altos e leque sobre leque. Então, a peça, ela já tá retinha. Esse tapete, gente, ele é o tapete com o mesmo bico, né? Pra combinar aí, ele é o sucesso de vendas na versão retangular. Então, agora, ó, cheguei aqui no final, eu prendi o meu fio na cor branca e levei ele aqui, ó, até chegar no intervalo de 2 correntes para facilitar a hora do arremate. Então, chegando aqui, vou pegar esse fio aqui. Eu vou pegar e vou puxar ele, ó. Assim fica mais bonito o acabamento. Então, eu vou pegar o meu fio na cor verde. Vou vir aqui e vou prender esse fio, fazendo a minha laçadinha. Agora, eu faço mais 1 e 2. Venho aqui e arrumo esse ponto, ó. Fiz aqui 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou laçar. Esse bico, gente, eu vou fazer uma pequena diferença nele, que é para o tapete ele não ficar embabadado. Eu tava usando ele na versão oval, né? Mas aqui na versão retangular eu vou fazer uma pequena diferença no bico. Então, aqui eu fiz as minhas 3 correntes. Vou vir aqui nesse mesmo espaço e vou fazer mais um total de... Vou fazer um total aqui, ó, de 8 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, eu fiz aqui, ó, 8 pontos altos. Vou fazer uma correntinha, laço meu fio, venho aqui nesse intervalo de 2 correntes e vou fazer um ponto alto apenas. Laço, venho aqui no próximo intervalo, agora eu tô trabalhando aqui a lateral da minha peça, ó. Venho no intervalo de 2 correntes e agora eu vou fazer um grupinho de 6 pontos altos. Quatro, 5 e 6. Uma corrente, vou laçar, venho no próximo intervalo, faço um ponto alto. Uma corrente, laço, venho no próximo e vou fazer novamente um grupinho de 6 pontos altos. Então, vai ficando assim. Nos intervalos de correntinhas, ó, em um intervalo a gente faz um ponto alto, no próximo 6
pontos altos. Em um ponto alto, no próximo 6 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Só dentro do leque que a gente vai fazer 8 pontos altos. Então, tanto nesse leque aqui, ó, quanto nesse, em todos os 4 leques, a gente vai fazer 8 pontos altos, que é para fazer a curvinha aqui, né, do nosso trabalho. Então, essa será a nossa sequência, ó. Em cada intervalo de 2 correntes, a gente vai seguir fazendo essa repetição em um intervalo, um ponto alto, no próximo grupinho de 6 pontos. A diferença, gente, desse bico aqui para o bico do tapete oval é que no tapete oval eu fazia o leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Aqui, para a peça ficar retinha, eu diminuí. Então, eu fiz assim, ó, sem as correntinhas, para ele ficar retinho e não ficar aquela peça embabadada. Então, eu vou seguir fazendo essa sequência, ó, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Minha peça tá ficando assim, ó. Então, tudo que eu fiz desse lado, eu repeti desse lado aqui, ó. É a mesma repetição. E tudo que a gente fez aqui, nessa parte menor, a gente fez do outro lado também. Então, aqui, ó, a gente foi fazendo grupinhos de 6 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, uma corrente e 6 pontos altos no próximo intervalo. Cheguei aqui dentro do leque, eu fiz 8 pontos altos. Igualzinho eu fiz aqui, ó. Então, dentro de todos os leques, a gente fez 8 pontos altos. Chegando aqui no final, eu fiz o meu ponto alto, uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui, ó, eu conto 1, 2, e na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Então, vai ficando assim. Prendi com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas que vai dar a altura de um ponto alto. E uma que será de separação. Laço, venho aqui, ó, nesse ponto ao lado e faço um ponto alto. Uma corrente, laço, venho no próximo, um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui, onde a gente tinha os 8 pontos altos, a gente vai ficar com 8 pontos altos novamente, mas agora separados por uma correntinha. Então, a gente faz ponto alto sobre ponto alto, com uma corrente de separação. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, ó, separados por uma corrente, que é aqui dentro do leque. Na lateral, a gente vai vir aqui, ó, em cima desse ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio, venho em cima desse primeiro ponto alto do grupinho de 6, faço um ponto alto, agora uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, separados por uma corrente. Então, a gente vai ficar com 6 pontos altos, todos eles separados por uma correntinha. Fiz aqui os meus 6 pontos altos, agora eu venho aqui, ó, em cima desse ponto alto e vou prender com um ponto baixo. Então, gente, ó, essa será a nossa repetição. Quando a gente chegar ali do outro lado aqui, ó, quando a gente chegar aqui no outro leque, a gente vai fazer os 8 pontos altos separados por uma corrente. Sempre é um ponto sobre ponto separado por uma correntinha. E quando chegar em cima do ponto alto, a gente vai prender com um ponto baixo. Então, essa será a nossa repetição. A gente vai fazer assim por toda a nossa volta. Bom, gente, cheguei aqui no final, prendi com um ponto baixo, ó, em cima daquele ponto alto. Agora, eu vou vir aqui e conto 1, 2, 3 correntes. E vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou laçar e vou cortar esse meu fio, porque a última volta eu vou fazer com a cor branca. Então, eu cortei esse meu fio, vou pegar ele e vou trazer ele para esse ponto aqui, ó, para essa correntinha ao lado, para ficar mais fácil a hora do arremate, ó. Então, eu trouxe ele para essa correntinha aqui ao lado.
A minha peça, gente, ela tá ficando assim, ó. Aqui foi a parte que a gente fez 8 pontos, né? Pra ficar essa curva aqui, ó. E ficar linda a nossa peça. E nas laterais, a gente trabalhou apenas 6 pontos altos. Tanto desse lado aqui, ó, que é a parte maior, quanto desse lado, que é a parte menor. Então, a gente seguiu fazendo a mesma repetição. Nessa volta, você pode achar que vai, ó... Quando a gente bota numa base reta, ele vai ficar certinho. Você pode achar que ele vai ficar embabadado. Mas quando a gente fizer a próxima volta, ele vai ficar ainda mais retinho, gente. Então, eu vou vir aqui, bem nesse intervalo, vou baixar aqui minha câmera. Ó, ficar melhor pra vocês verem. Vou vir aqui nesse intervalo, onde eu trouxe o meu fio na cor branca, pra facilitar o arremate. E vou prender, onde eu trouxe meu fio na cor verde, gente. E vou prender agora o meu fio na cor branca. Então, eu venho aqui, ó. Não venho em cima desse ponto alto, eu venho aqui no intervalo de uma correntinha e prendo o meu fio na cor branca, fazendo uma laçadinha. Venho aqui no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Agora, eu subo uma, duas, três correntes. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas, ó, do ponto e faço um ponto baixo para fazer aqui o meu primeiro ponto picô. A gente tá trabalhando agora a nossa última volta. Então, os dois fios, eles ficaram juntos aqui, ó, para facilitar o arremate. Vou vir aqui no próximo ponto, na próxima correntinha, prendo com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas novamente. Venho aqui pegando essas duas laçadinhas, faço meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Então, aqui eu trabalhei 2 pontos picô, vou fazer mais um. Uma, duas, três correntes. Pego essas duas laçadinhas, faço um ponto baixo. Agora, eu venho aqui no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Fiquei aqui, ó, com 3 pontos picô menor. Agora, a gente vai fazer um maior, que é o detalhe do nosso bico, ó. Subo uma, duas, três, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui, ó, pegando as duas laçadinhas e faço um ponto baixo. Fiz aqui o meu ponto picô. Agora, eu não vou prender no próximo intervalo, eu venho aqui no mesmo intervalo, ó, e faço um ponto baixo, para ele ficar aqui bem centralizado. Subo 3 correntinhas agora, só faço um ponto picô com 5. Agora, eu faço com 3, venho aqui, ó, pego a minha laçadinha. Agora sim, eu venho no próximo intervalo, faço um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. E faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Venho aqui, um ponto picô. Venho no próximo, ó, um ponto baixo. Então, aqui, gente, ó, ficou assim. A gente, essa parte aqui, deixa eu mostrar aqui certinho pra vocês. Essa parte aqui que vai ficar 3 picô para um lado e 3... E aqui no meio, o maior é só naquela parte que a gente tem os leques, então é só nas pontas. Na lateral, a gente vai fazer menos picô, a gente vai ficar... Eu vou fazer aqui com vocês, que vocês vão entender certinho. Então, aqui, ó, fiz, né, os meus 6 picôs, sendo 3 menor para um lado, no caso, a gente ficou com 7, né? A gente fez 3 para esse lado, um maior e 3 para o outro. A gente ficou com 7 pontos picô. Agora, eu venho aqui e faço uma, duas laçadas. Vou tirar como base aqui, ó, esse grupinho de pontos altos. Então, eu venho aqui nesse ponto aqui, ó, gente. Nesse ponto alto do leque, pego ele por trás, ó. Pegar esse ponto alto aqui por trás. E vou fazer um ponto alto duplo, ó. Eu sempre dou uma puxadinha assim no ponto, ó, pra ele não ficar muito repuxado. Vou fazer aqui novamente. Venho aqui pegando esse ponto por trás.
Vou fazer meu ponto alto duplo. 2. 3 laçadinhas. Então, aqui ficou assim. Agora, eu faço novamente. Então, eu faço 1, 2 laçadas. Tá aqui o meu grupinho, ó, de 6 pontos, eu vou vir aqui nessa carreira branca, nesse ponto aqui de dentro. A gente sempre tira como base os grupinhos, ó. Vou vir nesse ponto, pegando ele por trás. E vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu laço 2, 3 vezes. Agora, eu venho aqui no primeiro intervalo de uma correntinha e vou prender esse meu... Prendi aqui, gente, ó, com um ponto baixo no primeiro intervalo de uma corrente. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas e faço um ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui no pezinho do ponto e faço mais um ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Então, aqui, eu fiquei com 2 pontos picô apenas, menor. Vou fazer o maior. Então, agora eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Venho aqui no pezinho do meu ponto, ó, e vou fazer um ponto baixo para formar o meu ponto picô. Agora, eu venho no mesmo intervalo. O picô maior, gente, sempre a gente vai prender com um ponto baixo no mesmo intervalo, que é para ficar com esse efeito, ó. Agora, eu subo 3 correntinhas. Venho aqui pegando essas 2 laçadinhas, faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. 3 correntes. Novamente, ó, um ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Então, aqui, num picô, ó, na lateral, onde a gente tinha o leque, a gente vai ficar com 7 pontos picô. 3 menor para um lado, um maior no meio e 3 menor para o outro. Na lateral, tanto nessa lateral maior quanto aqui, ó, gente, nessa lateral menor, a gente vai ficar com 5 pontos picô apenas. 2 menores para um lado, um maior no meio e 2 menores para o outro lado. Então, aqui, ó, fiz o meu ponto. Agora, eu vou fazer o detalhe do bico novamente. Então, eu faço 1, 2 laçadas, ó. Trabalhei aqui, nesse ponto de dentro, eu vou vir aqui, ó, desse lado. Pegando ele por trás. E faço um ponto alto duplo. Novamente, 1, 2 laçadinhas. Vou vir aqui, ó, tiro como base esses pontos altos, venho aqui nesse ponto de dentro, ó, pegando ele por trás e faço um ponto alto duplo. Agora, eu venho aqui no primeiro intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Subo 3 correntes, faço o meu ponto picô. Venho no próximo ponto, prendo com um ponto baixo. 3 correntes, novamente, ó. Um ponto picô. Venho no próximo ponto, prendo com um ponto baixo. Então, eu fiz aqui 2 pontos picô menor. Agora, eu vou fazer o maior. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho aqui, pegando essas 2 laçadinhas, faço meu ponto picô. Venho no mesmo intervalo, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Venho aqui, novamente, ó, um ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. Um ponto picô. Venho no próximo intervalo,
prendo com um ponto baixo. Então, aqui, vai ficando assim, gente, ó. A gente vai seguir fazendo essa mesma repetição aqui, ó, por toda a nossa volta. Quando chegar ali do outro lado, ó. Quando chegar aqui, na outra curva da nossa peça, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez aqui, ó. Só nas pontas, né, que é onde tem mais pontos altos, que são 8, que a gente vai ficar com mais pontos picô, que a gente vai ficar com um total de 7. Os outros, da lateral, a gente fica com 5 pontos picô. Então, a gente vai seguir fazendo essa repetição por toda a nossa volta. Bom, gente, fui fazendo aqui, ó, toda a minha volta e olha que lindo fica esse bico. Gente, esse bico é muito perfeito. Chegando aqui no final, vou fazer o final aqui junto com vocês, ó. Aqui foi onde a gente começou com um ponto baixo. Então, para fazer aqui o final, eu já fiz o meu ponto alto duplo, ó, como eu falei para vocês, sempre tirar como base esses pontos altos, porque a gente trabalha essa alcinha no branco, ó, nesse ponto aqui de dentro. Então, chegando aqui no final, eu faço 2 laçadinhas. Vou vir aqui, lembram que a gente trabalhou essa laçadinha dentro aqui, ó? Vou vir nesse ponto e vou fazer o meu ponto alto duplo, para finalizar aqui essa carreira. Então, eu faço 1, 2, 3 laçadinhas. Agora, eu venho aqui, bem onde a gente fez aquele ponto baixo, e vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou laçar e vou cortar esse meu fio na cor branca. E fica assim, gente, ó. Eu vou fazer o arremate aqui com vocês e vou abrir a peça para vocês verem que lindeza fica esse trabalho. Vocês vão se apaixonar pelo resultado. Gente, aqui na parte de trás, tá passando bastante moto aqui na frente, gente. Aqui na parte de trás, vocês lembram que ficou assim, ó? As duas perninhas de fio, eu gosto de fazer assim, porque para arrematar esses fios, eu só vou dando os nozinhos, gente, ó, fica bem fácil. Então, eu dou 2 nozinhos aqui, venho com a minha tesoura e corto essas pontas. Você pode colocar aqui um pinguinho de cola pano. Então, eu vou fazendo isso com todos esses fios. Esse fio aqui, que eu acabei de cortar, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. Sempre falo pra vocês que é muito bom fazer o arremate com agulha de tapeçaria, gente. Facilita bastante. Eu venho aqui atrás, ó, e vou escondendo esse meu fio entre os pontos, ó. Essa minha agulha, ela já tá bem velhinha, mas, gente, é muito mais fácil de fazer assim, com a agulha de tapeçaria. Então, eu venho aqui, ó, passando entre os pontos. E depois, ó, vou passar por mais esses aqui. E agora, eu vou cortar esse meu fio. Então, o arremate fica perfeito, gente, ó. Eu vou abrir aqui a minha peça. Bom, gente, abri aqui minha peça para vocês verem. Gente, olha que linda, eu tô apaixonada por esse modelo, por essa combinação. Eu acho que dá todo um charme. Então, aqui, ó, vocês vão ver melhor. A parte que a gente tinha os leques, ó, aqui a gente trabalhou os 8 pontos, ficou dessa forma. E a lateral ficou com menos pontos, que é para o tapete ele ficar assim, ó, retinho. E fica muito lindo esse bico, gente, perfeito. Eu amo demais trabalhar com ele. Então, aqui na parte das laterais, ó, ficou com 8 pontos e 7 pontos picô. E ficou assim a minha peça. Então, é isso, gente. Essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam, que vocês vendam bastante. Deus abençoe a sua vida, as suas vendas. Um grande beijo e até o próximo vídeo.